FEComércio RJ lançou em 2019 a publicação Rio em Números, que analisa e relaciona dados econômicos e sociais do Estado, tendo como foco 7 indicadores, entre eles educação, segurança pública e saúde. As informações contidas nessa primeira edição vão servir como ferramenta para auxiliar os poderes legislativo e executivo na elaboração de políticas mais eficazes e adequadas para cada setor. No Rio em Foco, que começa agora, você confere alguns resultados apresentados pela publicação e o impacto desse trabalho para o desenvolvimento econômico do Estado. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe o economista-chefe da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio, FEComércio RJ, João Gomes. Em fevereiro de 2019, a FEComércio lançou no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio o Rio em Números, a primeira publicação do Instituto FEComércio RJ, IFEC. Nessa entrevista, o presidente da FEComércio fala sobre a importância de apresentar esses dados aos parlamentares. Vamos ver. O objetivo foi fazer uma radiografia do momento que o Estado do Rio de Janeiro vem passando. E um pouco mais do que isso, ver qual a trajetória que nos levou a esses números. E ao apresentar aqui na Alerj, que os deputados eles são as pessoas que propõem as políticas públicas, que podem encaminhar soluções para esses problemas. Então, ao ter o diagnóstico, essas soluções propostas, elas vão obedecer exatamente atacar o problema que está se vivendo. Você tem ali uma radiografia de educação, violência, emprego, o próprio tecido social. Então, desta forma, as políticas propostas elas vão atacar exatamente onde o problema está existindo aqui no nosso Estado. Dentre os principais resultados destacados no plenário, o primeiro está relacionado à pobreza e à desigualdade. 40% dos lares fluminenses são chefiados por mulheres e 56% desses lares estão abaixo da linha da pobreza. O segundo é o mercado de trabalho. Mais de 14% dos jovens entre 18 e 24 anos estão desempregados. João, quando a gente olha os dados sociais ao lado dos dados econômicos, fica muito claro que o desafio do Estado do Rio de Janeiro é muito grande. Como é que foi organizada essa publicação Rio em Números? Você podia explicar para a gente um pouco como é que foi esse processo, né, de construção desse trabalho? Bom, ele nasceu com a perspectiva do presidente Queiroz, logo na sua entrada na federação aqui do Rio de Janeiro, em dar um foco social às informações econômicas. Como você bem falou, juntar as informações econômicas com os dados sociais. Porque é muito fácil, né, você pegar um número de PIB, né, que aí vale uma ressalva que o Rio de Janeiro tem a defasagem aí dos anos, né, porque vem do IBGE, não tem hoje, né, um instituto próprio que calcule esse PIB, mas enfim, pegam esses dados econômicos sem olhar por trás a concentração de renda, por exemplo, né? Em que você tem de uma relação entre 1% mais rico com 20% mais pobres, uma diferença de 56 vezes. Então, assim, é bastante relevante a questão social, a distribuição de renda, e isso tem reflexos, né, nas questões como da educação, como da violência, e pega em cheio a juventude. E o momento que o Rio de Janeiro está passando, com todas as dificuldades também existentes nos outros estados, mas vamos pegar aqui o nosso caso, né, que foi o epicentro da crise nacional que a gente viveu aí nos últimos anos, esse foco é extremamente importante para que a gente aproveite o momento que a gente está passando, né, de transição demográfica, para aproveitar essa população em idade produtiva, para que a gente mude de patamar, né? E hoje, no caso do Rio de Janeiro, Brasil como um todo, é mais do que mudar de patamar. Hoje é uma questão de sobrevivência, você olhar na base para que a gente
avance de uma maneira robusta, sem ficar naquelas idas e vindas, né? Sem uma trajetória sustentada que faça com que o país mude de patamar e enriqueça, né? Como eu falei na apresentação lá no plenário, antes de envelhecer. Mas a gente já inverteu essa pirâmide, né? Quer dizer, a transição demográfica no estado do Rio de Janeiro também já está mais acelerada do que no restante do país, o que aponta aí um desafio para os jovens que já sentem na pele isso quando a gente olha, por exemplo, as taxas de desemprego. Exatamente. Você tem um percentual de desemprego muito elevado. O Rio de Janeiro que viveu, né, o início dessa última década agora, né, um processo de crescimento, até a primeira década, né, do século, né, o final ali, por conta dos ganhos, né, dos grandes eventos, né, do Estado. Então viveu uma época bastante positiva, numa perspectiva bastante favorável. Recentemente eu até estava olhando uma matéria de 2008, 2009, por ali, esses 3 anos, né, que foram de maior crescimento, de avanço, né, teve uma crise de 2008, 2009, foi a crise nacional, mas teve um avanço ali a partir do segundo semestre de 2009, e o Rio de Janeiro liderou esse crescimento não faz muito tempo, né? E a gente tinha disputando ali a primeira colocação todos os meses na taxa de desemprego. Hoje é o contrário, a gente tem uma das maiores taxas de desemprego e uma parcela muito significativa sendo levada, né, tendo como causa o desemprego dos jovens. Mais de 30% desses 14 você tem desemprego de jovens. É o que está deixando o número mais inchado, a quantidade de jovens desempregados no estado do Rio de Janeiro. E aí a gente fala também de uma outra questão apontada na sua apresentação, que foi a questão da informalidade, né, que atinge principalmente o setor de serviços, que é o setor analisado ali, né, acho que com maior profundidade, e é exatamente o espaço em que quem mais sofre é quem está ingressando no mercado com essas regras mais informais e ficando completamente também fora de um sistema de uma carteira de trabalho assinada e dos dados nacionais oficiais, né? Sim. E o que a gente observa hoje é uma certa melhora, né, de renda, por exemplo, mas uma melhora na renda, né, tendo como base, em grande parte, a informalidade. Então, é uma melhora que daqui mais um pouco ela some, e aí? Porque a informalidade é o acaso. Uma hora você tem a possibilidade ou não, e sem contar que muitas das vezes está sendo alimentada pelo crime organizado, como a gente viu no passado recente, o avanço significativo do roubo de carga. Mas você vê, a gente tem quase 2 milhões aí de trabalhadores formais, mas se for pegar a população ocupada como um todo, vai para 7 milhões. E aí você tem sem carteira assinada, você tem conta própria, e nesses conta própria o nível de atuação, né, dessas pessoas, né, sem CNPJ é muito grande. Então a informalidade, tanto na física como a informalidade na jurídica, teve um impacto, né, ainda tem nessa parte de serviço, de alimentação, etc., e transporte, né, como a gente viu também recentemente esse avanço significativo de alguns itens aí de aplicativos. E você falou também da questão do tempo, né? Quer dizer, a produtividade também acaba sendo impactada por esses números, já que os trabalhos são bicos, são menos tempo, quer dizer, você não tem um aproveitamento dessa potência do próprio trabalhador e dentro de um tempo regular que a gente vê no mercado de trabalho formal. É a subutilização do trabalho. Então você fica naqueles bicos, não tem, em relação ao potencial do total de trabalho que poderia ser tomado, fica muito abaixo. Então você vê que não tem ali por trás, né, uma organização para tornar esse crescimento sustentado. Então é hora de se trabalhar na base, né, de fato, para que a gente consiga avançar. Por quê? Como você falou no início da pobreza, como é que eu consigo romper o ciclo da pobreza se você tem, como você bem falou, os lares chefiados por mulheres,
quase 60% dessas mulheres abaixo da linha de pobreza. Lembrando que a linha de pobreza está em R$300 por mês, a extrema pobreza R$150 por mês, então estão vivendo entre uma média desses dois valores. Então, é a mulher que chefia, na maioria das vezes, óbvio, é jovem, o homem jovem tem uma relação muito forte com a violência, com mortes, né, violentas, né, e a criança que nasce nesse ambiente, né, qual a educação que ela vai receber, né, aí entra a questão dos não procuram e nem trabalham, os nem, né, mas não fazem por quê? Né, porque tem que se ter aquela subutilização, né, o subemprego para poder atender rápido ali aquela necessidade quase de sobrevivência. E né? aí? A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com João Gomes. A educação foi defendida como uma das principais ferramentas para vencer barreiras como violência e desemprego. Vamos ver. A educação ela é a solução de médio e longo prazo. A violência é um problema presente e imediato na vida de todos nós, mas eu entendo que a solução é através da educação. Os dados das famílias, né, que hoje 40% das famílias são chefiadas por mulheres, e não por acaso, né, são chefiadas por mulheres porque muitas vezes seus companheiros ou foram vítimas de alguma violência ou estão afastados do seu lar. Então, isso faz com que a educação fique prejudicada. E aí você reflete nos dados de evasão escolar. Então, não existe uma solução única. É um conjunto de soluções que vão levar a um momento melhor do nosso Estado. A gente estava falando exatamente no bloco anterior sobre esses dados, né? Sobre esse quadro que aponta para a educação como uma solução e que tem que ser trabalhada, porque como o presidente da FEComércio falou, é uma solução de médio e longo prazo, mas tem que começar o trabalho hoje, né? Como é que esses dados, essas informações estão ajudando também a FEComércio a pautar suas ações, principalmente no SENAC, que trabalha especificamente com a educação? O trabalho do SENAC é de qualificação, né? Então, quando você tem um trabalho de base, né, estruturado, né, organizado, isso facilita, né, o recebimento desses alunos em potencial. Né? Então, o acompanhamento de como está essa informação, de como estão essas informações de uma maneira regionalizada, né, facilita a atuação, né, focada, né, entendendo qual é a particularidade do interior, por exemplo, entendendo qual é a particularidade da região metropolitana e uma visão do Estado como um todo. Então, essas informações, né, de entrada dos jovens na escola, de evasão, de violência, de relação com a própria saúde e a violência, né, dos dados aí específicos de vitimização, dão um conjunto de dados, como o presidente bem lembrou, para que a gente tome, né, decisões pautadas não em achismo, mas sim em números robustos que possam conduzir numa melhora no futuro para o Estado. E tem diferenças muito grandes também entre a região metropolitana e o interior do Estado e outras regiões do Estado, né? Esses dados sobre econômicos são muito mais díspares, principalmente na questão de concentração de renda, né? Sim. E na desigualdade, né, sobretudo a gente viu nos últimos anos, né, desse agravamento da crise, como a região metropolitana sofreu mais, né? Na parte desigualdade, na parte de violência também, e sobretudo a Baixada Fluminense. Então, ter um olhar de uma maneira desagregada é importante para que se possa atuar de uma maneira específica dentro de cada particularidade regional. Isso está lá na publicação de uma maneira mais sintética no início e todos esses dados de 10 anos do Estado separados por regiões, né, que é muito interessante. Essa publicação está disponível também na internet, né? Isso, está disponível em e-mail magnético, lá tem um link no site da FEComércio, Rio de Janeiro, e é uma publicação para consulta aberta ao público, com o interesse de contribuir para o avanço e para a melhora
dos números sociais e econômicos do Estado do Rio de Janeiro. Se sinalizou para uma continuidade, né, a partir dessa publicação, de uma análise mais periódica dessas informações. Como é que está sendo o trabalho internamente, né, dentro do IFEC, junto ao SESC, ao SENAC? Isso, a gente tem feito reuniões semanais para hoje organizar junto com o IETS, né, que é um instituto que é para estudo de trabalho e sociedade, né, que foi parceiro da gente nessa empreitada. Então a gente faz reuniões semanais com a FEComércio, né, algumas delas ali com o SESC Senac. Recentemente foram também semanais, agora espaçando mais um pouco para organizar o produto final, mas é para entender as necessidades de cada uma das casas, né? Necessidade específica dentro dos indicadores, não só do Rio Números, mas de uma maneira mais ampla e mais granular, né? Tentando descer o máximo possível, que ali no Rio Números, né, você não tem dados, tem dados regionais, região metropolitana, interior, estado, mas de cada região, né, não são todos os dados possíveis. Então, com outras fontes, o próprio Ministério do Trabalho, você consegue, o próprio IBGE, algumas informações censitárias, né, que você consegue descer um pouco mais, né, em nível de bairro, tal, a nível de bairro, tal, então você vendo a peculiaridade de cada uma das casas. O ano que vem vai vir um censo 2020, né? Isso vai ser muito interessante, porque vão vir dados das comunidades, né, das favelas, que o IBGE chama de aglomerados, né, urbanos. E essas informações vão vir com novidades, né, com as mesmas características de informação do asfalto, né, vamos dizer assim. Então, vai ser muito importante para ter um entendimento da real necessidade dentro das comunidades. Então, isso é um trabalho muito importante para o SESC. Que acaba também pautando nessa área da qualificação, porque se entende melhor o público que chega para essa qualificação, né? Exatamente. E aí você entendendo dentro das necessidades sociais importantes para o SESC e tendo uma ideia do mapeamento de quem está ali de forma efetiva, né, não tendo só o todo, né, você consegue, como você bem falou, ter um foco na qualificação de uma maneira mais robusta, né, que consiga de fato atender às necessidades. Então essas reuniões estão sendo para isso, para fazer essa organização das informações e ter a devolutiva, né, de forma trimestral. A primeira vinda, né, a primeira organização pós o lançamento vai ser entre junho e julho, né? E a partir daí, de 3 em 3 meses, é a ideia da gente ter um acompanhamento de todas essas informações. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Outro setor bastante evidenciado pela pesquisa foi a segurança pública e sua relação direta com o turismo. Num dado momento da apresentação, o senhor apresentou um slide que mostrava exatamente essa relação entre o número de homicídios, o aumento do número de homicídios e a diminuição de visitantes, principalmente estrangeiros. E aí, falando especificamente sobre esse ponto, diante dessa perspectiva, como é que outros dados também ajudam a subsidiar essa importante relação e o que tem mudado ao longo desses 10 anos que foram analisados? A escalada da violência, junto aí com a desaceleração econômica, de fato trouxe um impacto negativo, porque você organiza você tira o ambiente de negócio, você gera incerteza, você reduz as expectativas em relação a gasto, às saídas. Então, isso tudo é um conjunto de informações que acaba por prejudicar a economia do Estado como um todo. Então, por isso que a gente viu que o aumento da violência, né, em 1%, entre 0,5% e 0,6% reduz o número de visitantes.
Esse número de visitantes, como eu falei na apresentação, é o número de visitantes internacional, né? Os dados relacionados ao número de visitantes domésticos, a gente ainda está tentando buscar as informações, eu acredito que a gente consiga. Com outros órgãos também, possivelmente, a gente buscar gerar nossas próprias informações. De 2014 em diante, né, se a gente for pegar um caso específico que é muito caro ao setor, né, que a federação representa, o roubo de carga. Teve uma aceleração muito grande, teve um pico em 2016, 2016 foi o auge do problema econômico do Estado, mas em 2017 com reflexos. Agora, a intervenção federal em relação ao roubo de carga gerou algum impacto? Então, aí 2017 ainda com os reflexos negativos, né? Mas só que a partir daí, né, você tem um processo de desaceleração, né? E aí com a entrada da intervenção, né, você tem uma redução ainda mais intensificada da diminuição, e pegando só para análise, para exemplificação dos roubos de carga. No início ali você tem uma queda muito forte, mas é por subnotificação, porque houve a greve e aí teve um impacto nos números obtidos, né, observados pelo Instituto de Segurança Pública, mas a partir de então ele de fato atinge níveis, patamares menores, mas ainda bastante elevados pela série histórica, se você for pegar ali antes de 2015. Mas, de fato, teve uma redução e o impacto é favorável no turismo, né? Tanto é que agora, na última pesquisa da FEComércio para o Carnaval, a gente teve um resultado estimado aí em torno de 3,5 bi de gastos aí só aqui no Estado, fora o gasto fora do Estado e fora do país. E com um nível de participação da população adulta muito forte, mais de 2 milhões de pessoas. Então, assim, sabe-se do problema, tem as informações, e é o que a gente tem falado, usar essas informações em favor do Rio, trabalhando especificamente na causa para obter resultados favoráveis. Principalmente monitorar, né? Trabalhar sobre essa perspectiva de que é necessário olhar ao longo do tempo esses dados e ver o que avança, quais são os motivos que levam aos avanços e os retrocessos. A gente falou muito da expectativa da FEComércio do trabalho interno com esses dados, mas o próprio diálogo, a apresentação no plenário da LERJ já aponta para um diálogo também a partir desses dados com o setor público. Qual a expectativa da instituição de trabalhar esses dados em parceria ou apresentando para o setor público? Existe esse trabalho, né, que ele foi realizado, né? Ele está organizado, né, de forma a ter uma continuidade para a gente fazer esse monitoramento, não de fiscalização, não é nada disso, mas é para mostrar, através de uma parceria, como esses números estão avançando. Agora, muito mais coisa poderia ser feita, né? Por exemplo, a gente ter um PIB do Estado, a gente ter um olhar regional do Estado de uma maneira mais ampla. Então, o Instituto FEComércio, a FEComércio Rio de Janeiro, estão totalmente abertos para a apresentação nos fóruns que forem necessários, né, para onde nós fomos convidados, para que a gente possa ter essas informações compartilhadas. E aí, de acordo com a necessidade, né, com a demanda, a gente conseguir avançar e conversar em cima de outros projetos que possivelmente possam aparecer. A gente falou de 7 setores, de indicadores, mas não fomos tão precisos em falar quais são. Então, tem educação, segurança pública, mercado de trabalho, juventude... A pobreza, saneamento e planejamento urbano. E na questão do planejamento urbano, toda essa discussão também sobre a região metropolitana. Sem dúvida. Então, o que é organização habitacional, o que é a necessidade de transporte, o que é a necessidade de deslocamento, qual é a realidade do Estado do Rio de Janeiro, da região metropolitana, da cidade, em relação a essas informações que geram produtividade, geram ganhos para o Estado, geram ganhos para todos, né? Por quê? Porque você está mais perto do seu trabalho, você ou ter uma condução, né, robusta, ter uma condução eficiente,
né, você gera ganhos, né, você tem a possibilidade de ter uma melhora na condição de vida do empresário, a melhora na condição de vida do trabalhador. Eu acho que dá uma sensação não, no resultado de bem-estar e um resultado econômico, financeiro e social bem mais robusto. Em relação ao interior, agora deslocando para outras regiões do estado que tem um dinamismo econômico um pouco menos acelerado, né? Quais são os trabalhos que podem ser desenvolvidos nessas regiões? O interior, ele tem algumas cidades, né, que têm resultados bastante favoráveis, né? E mostrou como, por exemplo, fugindo um pouco do assunto, mas ainda dentro, né? Entrando na questão mais econômico-financeira. Quando se fala de incentivos, né? Incentivos virou uma palavra feia, e não é assim. A gente tem grandes estudiosos, nomes bastante robustos, né, de economistas, né? Óbvio, olhando o benefício de uma maneira estanque, sem olhar o todo, né, qual é a realidade, não, isso aí é ruim, então, mas não. Se você olha qual é a realidade do Estado, olha qual é a realidade do país, é necessário. Então, ainda mais pelo momento pelo que a gente passa. E houve resultados bastante positivos no interior. Né? O interior, aqueles que tiveram uma situação de infraestrutura mais favorável, aqueles que tiveram um nível de tecnologia um pouco melhor, eles tiveram resultados melhores. Então, já tem indicações do que deu certo. Então, o caminho, acho que já foi aberto, né? Tá no início, tem que se fazer muito mais estudos e acompanhamento, e entender o contraditório e fazer um debate técnico robusto para que a gente consiga continuar e tenha o desenvolvimento de uma forma homogênea. Rediscutir e colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Sem dúvida. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, João, e obrigada a você, telespectador, que acompanhou a gente até aqui. Nos vemos no nosso canal do YouTube. Você já assinou? Então corre lá. E se você deseja enviar dúvidas e sugestões, os nossos endereços de e-mail e WhatsApp estão passando na sua tela. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.